4. 1 João, bem perto de Apocalipse, tá? Você que está aí na live, sejam todos muito bem-vindos. Deus colocou essa palavra no meu coração e vamos complementar o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Primeira carta de João, capítulo 4 e em diante. Alerta contra os falsos profetas. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havias de vir. E presente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo e ao mundo os compreende. Nós somos de Deus, que conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus não os entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? O nosso amado apóstolo João aqui, ele escreve essa carta para a igreja, para a sua comunidade joanina. Isso faz 2000 anos que esse texto foi escrito. João aqui se vê na necessidade de combater as heresias, os falsos ensinos. Por isso que no versículo 1 ele diz: amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo pregando a palavra de Deus. Quando ele diz que nós temos que provar os espíritos, ele não está falando de possessão demoníaca. Ele está falando de ensinos heréticos, de filosofias mundanas que o mundo gnóstico estava querendo entranhar dentro da igreja. E nós sabemos que nós temos que ter muito cuidado. Como é que a gente conhece quando é de Deus e quando não é, pastor? É muito simples. Se todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Se o profeta lhe fala em nome de Deus, ele dá testemunho de que ele é filho de Deus. Ele ensina as coisas que estão nas Escrituras, ele não fala de si mesmo. Por que o profeta João, o apóstolo João, está falando isso? Porque existiu uma corrente muito forte aqui nesse período chamado gnosticismo, docetismo, e também tinha um falso mestre chamado Cerinto, que ensinava, que pregava que Jesus Cristo, o Cristo e Jesus, ele separava. O Cristo era divino e Jesus era humano. Veja como é as coisas, os ensinos heréticos. Para Cerinto, ele ensinava dentro da igreja já, que Jesus, o Cristo, a divindade dele, veio em Jesus somente ali no batismo de João Batista. Mas quando ele foi para a cruz do Calvário, a parte de Jesus, a parte divina de Jesus, o Cristo, saiu de Jesus humano. Por isso que João começa esse texto: não deis credo a qualquer espírito. Por quê? Porque o Senhor, Jesus Cristo, ele é humano e ele é divino. João está alertando a igreja que a humanidade de Jesus, que o verbo que se fez carne, é verdadeiro. E que esses ensinos e que essas doutrinas que estão sendo ensinadas dentro do corpo da igreja não são de Deus. Por isso que ele fala: não deis crédito a qualquer espírito. Espírito de quem? Dos falsos mestres. Antes, porém,
avaliai com cuidado se o Espírito procede de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Cerinto estava dizendo que não, que Cristo era uma coisa e que Jesus era outra coisa. Por isso que nós temos que voltar para a palavra de Deus, para que nós não possamos ser enganados, amém? Ele diz assim, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Não provém de Deus. Aqui ele está rebatendo a filosofia de Cerinto. Ao contrário, esse espírito é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. O que é o espírito do anticristo? São todos os falsos profetas. São todas aquelas pessoas que não pregam a palavra, que falam doutrina de si mesma, que pegam o seu intelecto, pegam o seu conhecimento e começam a ensinar de si mesmo. E João está falando, não, nós temos que ensinar o que foi escrito pelos profetas. Nós temos que ensinar a palavra de Deus que foi ensinada para todos os apóstolos, deixar como regra de fé para toda a igreja. Então nós temos que ter muito cuidado. Ele diz no versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O espírito do anticristo, ele está no mundo. O que é, pastor? Não é só essas heresias, não é só esses ensinos heréticos, mas também a possessão demoníaca que entra na mente dessas pessoas de mente vazia para ensinar o corpo de Cristo, para ensinar a igreja de Deus, desviar a atenção da palavra do Senhor. Por isso que ele falou, nós somos de Deus, no versículo 6. Quem conhece a Deus nos ouve. João está falando, ei, não é para vocês ouvirem essas doutrinas heréticas, é para vocês ouvirem aquilo que já foi ensinado pelos apóstolos. Por isso que Paulo combateu as heresias, as filosofias do mundo. O espírito do anticristo é tudo que é contra Cristo. É o sistema, são os seriados, são as novelas, é o Big Brother Brasil, que são ensino que não presta. Essas coisas são o espírito do anticristo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo da verdade, que ensina a verdade, que fala a verdade. Amém? Ele diz no versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus e de todo aquele que ama e é nascido e conhece a Deus. Porque estava causando uma grande divisão entre os irmãos. Esses ensinos estavam chegando na igreja e estavam desviando os irmãos, estavam brigando. E João está falando, não, se a gente é de Deus, a gente não pode brigar, a gente tem que se unir, porque agora somos da luz, somos da verdade. Amados irmãos, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus? Através do ensino da palavra do Senhor. Não há outro meio de se conhecer a Deus, é só através da sua palavra. Olha o que ele diz no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. João está falando, ele se verbalizou, ele veio, ele pregou, ele fez a sua parte, e a igreja tem que seguir o seu testemunho e o seu ensino. Ele diz no versículo 10, assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o amor de Deus pela humanidade. O homem não tinha capacidade de se salvar a si mesmo, e Deus encontrou uma maneira desde a fundação do mundo de projetar um cordeiro pascual, um cordeiro que um dia ia para a cruz do Calvário para purificar dos pecados da raça humana.
Versículo 11. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Porque se a igreja não se amar, se a igreja não se cuidar, não tem igreja. Porque Deus, ele opera na unidade. Deus opera na união. Deus opera no corpo de Cristo, com amor, com responsabilidade, um compartilhando com o outro, salmos, cânticos, palavras, coisas espirituais que vão edificar a nossa vida. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. O que ele está dizendo? Que quando eu amo meu irmão, que quando eu pratico a justiça verdadeira, eu estou fazendo o quê? Eu estou agradando a Deus. Eu estou assim me comparando como Deus. Eu estou assim andando como Deus, como ele andou nessa terra. Quem está entendendo, dá uma glória bem bonita para Jesus. Versículo 13. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos ortogou pelo seu próprio Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Enquanto o Serinto estava dizendo que Jesus era dividido, não. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito habita em cada um de nós. Por isso nós somos selados com a marca da promessa de Deus para glorificar o seu nome. Serinto está dizendo, o docetismo está dizendo, o gnosticismo está dizendo que Deus não quer o teu corpo, que tu pode fazer com o teu corpo tudo o que tu quiser. E a palavra de Deus diz, não, Deus ama o teu corpo, porque o teu corpo é o Espírito Santo da verdade, para a glória do seu santo nome. E não só o teu corpo, mas tua alma e teu espírito. Porque o homem é um ser espiritual, a mulher é um ser espiritual do Senhor. E João vai dar o seu testemunho no versículo 14. A gente já vai terminar. Ele diz, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. João está falando, não, eu andei com ele, eu estive com ele, eu conheci ele, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou, ele curou. Eu sou testemunha para vocês, não esses ensinos heréticos dentro da minha igreja. Porque nós temos que ter certeza que Deus é conosco. Quando a gente tem essa certeza, Deus nos abençoa. Você não viu o testemunho da irmã? Que ela colocou o propósito diante de Deus e Deus respondeu o propósito dela. Deus não deixa ninguém enganado. É só a gente abrir o coração para Ele. Não existe um Deus como esse. Você vai caçar por aí e não vai encontrar um Deus como esse. Um Deus que projeta, um Deus que abençoa, um Deus que abre porta, mas também um Deus que cobra. Amém? Porque o papai falou uma coisa interessante, eu não posso julgar ninguém, não, quem julga é a palavra de Deus. A palavra ela vai sendo ministrada e ela vai fazendo aí o processo dentro do nosso eu. Vai nos chamando a atenção, vai nos limpando, vai nos abençoando, para que a gente possa suportar as pelejas da vida. Versículo 15. Se alguém confessa publicamente, se testemunha, eu sou crente. Porque eu vejo muita gente que fala que é crente e eu não vejo tudo isso. Ele está dizendo aqui, ele tem certeza no versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Eu tenho que testemunhar, eu não tenho que me envergonhar de dizer, eu sou de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus. Você tem que profetizar dentro do teu lar que a tua família, a tua casa, os teus filhos são de Deus. Tu é de Deus, tu és a família que Deus tem chamado. E no 16, portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos plenamente
permanente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quanto mais eu praticar o bem, quanto mais eu fazer o bem, eu me aproximo mais de Deus. 17. A gente vai até o 21, tá? É expositivo essa pregação. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, porque é um tratar, é um processo dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Porque às vezes a gente não pratica muito isso. Às vezes a nossa carne quer nos dominar e a gente quer fazer com a nossa própria força. Esse amor é trabalhado em nós como um processo de santificação. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança do dia do juízo. Pois assim como Ele é, e nós semelhantemente somos neste mundo. 18. No amor não existe receio, antes perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito forte. Deus nos amou primeiro, por mais que sejamos pecadores ingratos muitas das vezes. Mas Deus, Ele já nos amou desde a fundação do mundo. Deus já sabia que a irmã Ana está aqui hoje. Deus já sabia no seu infinito amor, na sua onipotência. Deus já sabia que a minha mãe está aqui hoje, que a irmã Ruth está aqui hoje, que a nossa irmã está aqui hoje, que meu pai ia estar aqui hoje, que o presbítero ia estar aqui hoje. Deus já sabia tudo isso. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito forte, irmão. Porque Deus te ama. Sabe o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que Deus te ama antes mesmo de você estivesse nascido. Hein? O que foi que Ele falou para Jeremias? O que foi que Deus falou para Jeremias? Ei, eu já te levantei, ó. Eu já te levantei, Jeremias, ó. Desde o ventre da tua mãe para te ser profeta das nações. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha, esse 20 é muito forte. A gente vai até o 21 e vai finalizar. Olha o que ele diz. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não enxerga. Esse versículo é muito forte, por quê? Porque tem pessoas que só acreditam naquilo que vê. Por isso que as pessoas adoram os ídolos, porque ela está vendo. Deus é espírito e requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não vê Deus, mas Ele habita dentro de você. Vou repetir o versículo. Se alguém declarar, eu amo a Deus. Você lembra de Pedro? O Senhor perguntou para ele, tu me amas? Porque ele tinha negado Ele 3 vezes. E Pedro falou, Senhor, eu te amo. O Senhor repete pela segunda vez. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. O Senhor, terceira vez. Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Isso está no Evangelho de João 21. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu de Jesus ter perguntado a terceira vez para ele. Mas você sabe qual era o tipo de amor que Jesus estava pedindo para Pedro? Não era amor de irmão, não. Era um amor ágape. Era um amor incondicional. O Senhor falou, olha Pedro, esse tipo de amor fraternal que tem aí de irmão, de parente, filéu entre irmão e esposa, esse amor aí, esse amor eu não quero para você trabalhar na minha obra. O amor que eu quero é um amor incondicional, um amor ágape, Pedro, para te cuidar da minha igreja.
E naquele dia Pedro se converteu. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, já está fora, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. E o último versículo. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Aqui cumpre toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil esse segundo mandamento, né? É difícil para todo mundo, porque a gente luta com a nossa natureza dentro da gente.